E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada do material original. Hoje, a nossa exploração vai direto para o cenário caótico e fascinante que é o universo alternativo de Underfell. Para quem já acompanha essa história de perto, sabe que a premissa aqui vira tudo de cabeça para baixo. A gente não está falando de esperança ou bondade, mas de uma regra ditatorial pesada, o famoso matar ou morrer. E bem no epicentro desse caos, temos a figura complexa do Sans. Mas tira da cabeça aquele esqueleto relaxado e pacífico. A versão que a gente vai destrinchar hoje é a de um ser profundamente traumatizado, implacável e que representa um perigo constante no mundo em que habita. Para capturar o nível de hostilidade que define a atmosfera desse personagem logo de cara, a gente só precisa ouvir a citação mais marcante dele. I'm going to have one hell of a time. Esquece completamente aquele aviso clássico de que alguém vai ter um tempo ruim. A parada aqui não é uma advertência branda para desencorajar uma briga. É uma promessa brutal, agressiva de verdade. Essa frase icônica dita o tom áspero de Underfell. Num mundo desprovido de qualquer misericórdia, cada frase e cada interação já vira uma questão clara de intimidação e, claro, sobrevivência. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. As diferenças conceituais ficam absurdamente nítidas quando comparamos as duas versões. De um lado, a gente tem o Sans clássico, super de boa, com aquele olho azul inconfundível, vendendo os cachorros-quentes dele na paz e fazendo trocadilhos sem parar. Do outro, o Sans de Underfell é o seu extremo oposto. O cara vive num estresse absoluto, beirando o colapso nervoso. O olho dele agora brilha num vermelho que intimida qualquer um, ele sobrevive vendendo chimichangas, providenciadas pelo próprio irmão, e o senso de humor despencou para aquelas piadinhas secas de toque-toque. É um contraste genial que mostra perfeitamente como o ambiente consegue destruir e remodelar uma pessoa. Parte 1. A estética do caos. A conexão entre o visual ríspido e o emocional totalmente quebrado dele é inegável, gente. Cada detalhezinho importa. Aquele dente de ouro, por exemplo, é uma escolha de estilo que ele mesmo mantém mesmo no meio desse inferno todo. Tem também a jaqueta robusta em vermelho e preto com detalhes que lembram chamas. E o mais incrível, ele ganhou isso como um troféu do próprio Grilby depois de conseguir arrancar uma risada daquele cara que é sempre tão sério. E olha só que bizarro. Quando ele tá muito tenso, ele não sua. Ele literalmente exala uma fumaça densa. É o corpo expulsando a pressão absurda do estresse psicológico. Junta isso com o olho vermelho que às vezes pisca em amarelo e laranja, refletindo uma total desesperança emocional, e aquele buraco misterioso na palma da mão é o puro caos materializado. Parte 2. A origem do trauma. Vamos dar uma olhada em como essa tragédia toda se construiu passo a passo. Lá atrás, o Sans atuava formalmente como cientista real. Tudo seguia seu rumo até que veio o catalisador. Ele acabou insultando ninguém menos que o rei Esgor no embate. E no regime tirânico, a gente sabe que desafiar a autoridade é assinar a própria sentença. Cego de raiva, o Esgor ia literalmente esmagar o crânio do Sans ali mesmo. Mas aí rola a intervenção desesperada. O Páperos, o irmão mais novo, se joga no meio do fogo cruzado para salvar a vida dele. A ousadia impressionou o rei o suficiente para poupar o Sans. Só que a insubordinação não sairia impune. A punição do Esgor foi brutal. Ele mutilou o Páperos, deixando cicatrizes profundas no olho esquerdo dele, mudando a dinâmica dessa família para sempre. E aqui está o ponto de ruptura. O grande impacto desse momento sombrio. Ver o próprio irmão caçula sendo mutilado e punido por causa dele foi o que fragmentou a mente do Sans. Não teve conserto. A magia dele sofreu um despertar explosivo e totalmente incontrolável, encharcada pela imensa angústia e pelo remorso esmagador desse sacrifício. Foi exatamente essa instabilidade mental crônica que corrompeu e desregulou a natureza dos poderes dele nesse universo. Parte 3. Gaster Blasters e poderes. A marca registrada dele continua sendo os famosos Gaster Blasters. Mas o negócio agora é assustador. Eles abandonaram qualquer traço polido para assumir a forma de ataques mágicos que parecem crânios caninos demoníacos. Funcionam literalmente como artilharia pesada, abrindo as mandíbulas para disparar rajadas de laser superdestrutivas com uma energia vermelha vibrante, que não esconde de ninguém as intenções letais. E a artilharia vai muito além dos canhões. A lista de táticas é implacável. Ele projeta ataques usando ossos vermelhos e alaranjados afiadíssimos em uma velocidade estonteante. Tem telecinese, o sufocante controle de gravidade da alma azul, além daqueles atalhos enigmáticos para se teletransportar rapidamente no campo de batalha. Mas prestem muita atenção na manifestação do labirinto temporal. Essa é uma anomalia mágica criada única e exclusivamente pela instabilidade mental dele, desenhada para encurralar os adversários de um jeito perturbador.
E a potência mágica é tão bruta e latente que fica irradiando dele ininterruptamente, fazendo até com que a pelagem na gola da jaqueta balance sob o efeito dessa energia. Agora, o que adiciona uma camada de ironia super sombria na personagem é a mecânica paradoxal dessa força toda. Sim, ele é, tecnicamente, catalogado como um dos monstros mais poderosos desse subsolo dominado pela tirania. Só que a balança sempre cobra um preço. A magia é tão perigosamente instável que, quando ele libera esse poder agressivo, quem mais sai fisicamente ferido no processo é ele mesmo. É o clássico e doloroso dilema de ter uma arma que quebra a mão de quem aperta o gatilho. Parte 4. A relação com Papyrus. Então, isso nos leva a tentar entender o raciocínio final. Como fica a relação familiar? No mundo brutal, onde demonstrar afeto ou vulnerabilidade é punido com a morte, como é que dois irmãos traumatizados reagem um ao outro? Para entender essa dualidade, a gente precisa separar o que acontece na superfície do que rola nos bastidores. O que um observador comum enxerga? Atritos constantes e picuinhas. Vemos o Sans tratando o Papyrus com puro sarcasmo, chamando ele ironicamente de chefe para criar um muro duro de distância emocional. Mas a realidade oculta pinta um quadro muito mais doloroso. Aquela aspereza toda do Papyrus, ao se juntar à violenta guarda real, tinha um único objetivo secreto: adquirir prestígio militar para blindar o Sans e mantê-lo a salvo das garras do Asgore. Por sua vez, a frieza do Sans ao afastar o irmão o tempo todo não é raiva, mas sim um incontrolável sentimento de culpa por não ter sido capaz de protegê-lo no dia daquele grande trauma. No fundo, essa é a verdadeira âncora emocional não só do personagem, mas do próprio universo de Underfell. Não importa o tamanho da muralha de hostilidade e os xingamentos diários, o amor fraterno continua ali. Eles se importam de um jeito absurdo um com o outro. Quando o perigo vira real, essas defesas caem na hora, e eles não vão hesitar um segundo sequer em agir de forma implacável para salvar quem amam. E com isso, a gente amarra a nossa análise, deixando aquela pergunta provocativa para ponderar. Levando em conta todo esse cenário implacável de matar ou morrer, será que existe alguma chance real de cura emocional para esses dois irmãos? Ou será que eles nasceram condenados a arrastar os pesos dessa culpa trágica até o fim de seus dias? Fica aí essa reflexão narrativa genial sobre a complexidade de personagens que vestem máscaras terríveis para esconder corações totalmente dilacerados. Esperamos que essa imersão em Underfell tenha sido sensacional para todo mundo que acompanhou até aqui. Um super abraço e a gente se vê na nossa próxima análise.